Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a democracia no mundo. E para falar sobre o assunto, convidamos Thaís Queiroz, entrevistada da Fundação da Liberdade Econômica. Thaís é analista técnica de políticas sociais. Possui pós-doutorado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, doutora e mestre em Relações Internacionais, bacharel em Relações Internacionais e em Ciência Política. Principais campos de pesquisa: democracia e democratização, metodologia comparada e políticas sociais. Thaís, é uma satisfação recebê-la aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vinda. Olá, Eduardo, muito obrigada. Eu primeiramente queria agradecer pela oportunidade de poder conversar com você sobre a democracia, que é um tema tão importante para o mundo contemporâneo. Exatamente, Thaís, e é nessa linha que é o nosso papo aqui hoje, né? Democracia é um elemento fundamental em dois aspectos. Primeiro, entender como é que ela funciona, né? O que de fato é, né? A gente fala muito de democracia, mas o entendimento dela é importante. E segundo, como essa democracia está acontecendo, né? Está sendo aplicada no mundo. E aí eu começo a nossa conversa aqui te perguntando o que é democracia e como são feitas as medições utilizadas pelos rankings de indicadores democráticos que ocorrem no mundo inteiro. São vários rankings de várias instituições diferentes. E seria importante você explicar para nós um pouquinho isso. Então, quando a gente pensa sobre democracia, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existe uma única definição. Então, muitas vezes, quando as pessoas estão conversando sobre esse tema, nem sempre elas estão na mesma página sobre o que elas querem dizer sobre o que é esse conceito. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a democracia mais comumente vista no mundo, né? A primeira definição, grande definição de democracia, é a democracia eleitoral. A democracia eleitoral seria o primeiro passo que a gente teria para a democracia liberal, que é a democracia plena, que é a que todos os países almejam chegar algum dia em termos de democracia. Então, a democracia eleitoral ela é muito mais focada na questão dos direitos políticos. Então, ela é direcionada para o processo eleitoral, que segue procedimentos regulares, multipartidários, permite uma competição justa, mas ela não conta com a plena expressão de direitos políticos e liberdades civis. Então, ela seria esse primeiro passo no qual o sufrágio ele é colocado num lugar de muito destaque. Então, muito desse desentendimento surge porque alguns países que se declaram democráticos, na realidade, eles são democracias eleitorais. Eles ainda não chegaram a ser democracias liberais. E o primeiro descompasso ele surge nessa conceituação. É uma democracia eleitoral ou é uma democracia liberal? A partir do momento, né, que o país ele já tem esses direitos políticos mais consolidados, ele começa a trabalhar normalmente para a consolidação de liberdades civis. E esse conceito dentro da literatura, dos estudos que são feitos sobre democratização, eles foram consolidados principalmente por um autor chamado Robert Dahl, que ele defendeu que 8 conceitos são principais, formam um procedural mínimo, para você poder considerar um país como democrático de verdade, né? Uma democracia plena, uma poliarquia que ele chama. Então, quais seriam esses conceitos? Seria liberdade para formar e se juntar a organizações, liberdade de expressão, direito ao voto, elegibilidade para cargos públicos, direito dos líderes políticos de competirem por apoio, fontes alternativas de informação, eleições livres e justas e o respeito institucional às preferências da população, preferências essas que foram manifestadas por meio do voto. Então,
quando a gente procura, né, falar sobre uma democracia plena, uma democracia liberal, a gente busca uma mistura de participação e de contestação, não somente de direitos políticos. E esse primeiro grande entendimento ele é fundamental para que a gente entenda que a realidade de um país ela depende de várias nuances de democracia. Cada país tem a sua própria história, sua própria trajetória e nem sempre a democracia de um país ela vai estar no mesmo estágio. A partir desse momento a gente começa a entender por que então que houve, né, uma pressão de certa forma no mundo para que os países fossem tão democráticos. Com o fim da Guerra Fria, na década de 90, houve uma teoria chamada Teoria da Paz Democrática, no qual as pessoas acreditavam veementemente que o regime político mais desejável do mundo seria a democracia, porque as democracias teriam uma tendência a não entrar em guerra entre si, e que o mundo democrático seria um mundo muito mais harmônico. E desde então, várias organizações e arranjos internacionais passaram a entender o regime democrático como o melhor para todos os países do mundo. Por esse motivo, né, muita gente contesta, mas por que então a democracia? Então, em grande parte, surgiu por meio dessas teorias liberais, pautadas notadamente nessa da paz democrática. Então, aí a gente vai falar assim, como que essa democracia, né, a democracia liberal, ela é medida hoje em dia? Existem vários indicadores democráticos. Esses indicadores, antes da gente entrar, né, a fundo sobre cada um deles, pelo menos os principais, a gente tem que ter em mente que eles não são perfeitos. Eles fazem apenas uma visão geral de um aspecto da democracia dentro da sua própria metodologia de análise. Então, algumas pessoas elas criticam de uma maneira muito forte a existência desses indicadores. Contudo, eles são muito importantes, porque sem a existência deles, né, sem uma espécie de ranking democrático que eles promovem, a gente não teria nem uma noção de como que evolui a democracia no mundo ao longo dos anos. Então, apesar das suas falhas, eu realmente acredito que eles são muito importantes e que eles têm um papel fundamental. O importante é a gente entender o que eles querem dizer dentro desse ranking. Então, o primeiro grande indicador que a gente tem é a Freedom House. A Freedom House, esse ano, lançou, todos os anos eles lançam relatórios anuais sobre a democracia no mundo. E esse ano eles lançaram o 50º relatório, ou seja, são 50 anos analisando a evolução da democracia no mundo. E eles classificam os países em 3 categorias distintas. Ou eles são livres, parcialmente livres ou não livres, em uma escala de 1 a 7. A Freedom House, ela combina tanto liberdades políticas, tanto liberdades civis quanto direitos políticos. Então, eles fazem essa combinação dentro daqueles fatores, principalmente do procedural mínimo, né, que eu falei para você antes, do Robert Down, e eles fazem esse ranking geral. Nesse contexto, quando a gente vai falar que um país é livre, eles colocam o país, né, as democracias plenas, que teriam a classificação de 1, e as democracias que ainda têm algo para ser melhorado, que tem a classificação 2. O Brasil, ele é considerado um país livre, mas ele não é plenamente livre. Ele é classificado como uma democracia nível 2. O segundo, né, grande indicador utilizado chama Polity Data Series, que é o Polity 4. Ele, ao invés da Freedom House, que mensura num nível mais equilibrado os direitos políticos e as liberdades civis, o Polity 4 ele dá um foco muito maior para os direitos políticos. Então, ele faz uma pontuação de 20 pontos em 6 categorias diferentes. Então, ele considera um país ou uma democracia plena, ou uma democracia, ou uma anocracia aberta, anocracia fechada, autocracia, ou países ocupados, que não recebem, né, uma pontuação dentro desse contexto de democracia ou autocracia. O que a gente compara, né, é que normalmente, mesmo o foco do Polity sendo maior
na parte de direitos políticos, quase todos os países os valores coincidem com o da Freedom House. Agora, a grande evolução desses indicadores, ela surgiu com um novo indicador que chama Variables of Democracy, que é o VDEM. O VDEM, ele junta os dados, ele agrega tanto da Freedom House quanto do Polit4. Então, ele é um grande esforço mundial, ele é liderado por 50 cientistas, mas mais de 2.500 pesquisadores do mundo inteiro contribuem para essa base de dados. É uma base de dados que é multidisciplinar, ela agrega alguns dados desde 1900 e são mais de 350 indicadores que são considerados para analisar se um país é democrático ou não. Então, o VDEM é uma grande revolução nesses rankings democráticos, porque ele junta toda essa questão política e de liberdades para você compreender muito mais a fundo vários aspectos da democracia de determinado país. O que eu gostaria só assim de falar é que se de repente, né, as pessoas têm interesse em não analisar o mundo como um todo, mas somente a questão regional, existem indicadores, né, que são regionais. Por exemplo, o Afrobarômetro é um indicador que estuda a democracia e governança só na África. O Latinobarômetro estuda também democracia na América Latina. Então, existem vários outros indicadores que são regionais ou que pegam apenas um aspecto da democracia para entender mais a fundo, tal como a governança. Legal, Thaís. E depois dessa tua explicação, uma pergunta que me vem à cabeça, principalmente nesses diversos rankings, né, com os seus diversos indicadores e metodologias de medição, qual o estado da democracia no mundo atual? Como é que nós estamos, né? E aí, se você puder fazer aí uma diferenciação entre o Ocidente e o Oriente, acho que seria interessante, porque o Oriente sempre é muito longe, né? As culturas orientais são muito longe da nossa cultura latina brasileira. Então, essa diferenciação talvez ajudasse o entendimento das pessoas. Bem, primeiramente, né, eu vou falar um pouquinho sobre a democracia de acordo com o Polit4. Quando a gente olha no geral para o Polit4, a última grande análise que eles fizeram foi em 2017, a gente percebe que a grande maioria dos países do mundo eles são considerados democráticos e a minoria dos países são considerados autocráticos. Então, muitas vezes, né, às vezes a gente olha na mídia e pensa, nossa, a democracia do mundo está cada vez pior, ou o mundo está se tornando autocrático, mas quando se para analisar os indicadores, não é isso que a gente vê. A gente percebe que a maioria dos países eles são considerados, a grande maioria é considerada democrática. Em segundo lugar, são países parcialmente livres, né, ou anocracias, e depois autocracias. Porque a gente vive, né, o que o Huntington chama da terceira onda de democratização. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que analisar quando vai olhar a democracia do mundo, entender que a democracia, ela prevalece. Entretanto, como você colocou, existe sim esse recorte regional. Algumas regiões do mundo são consideradas muito mais democráticas do que outras. Então, por exemplo, quando a gente analisa o continente africano, é um continente em grande parte autocrático. Quando se analisa o Oriente Médio, também. Quando a gente olha a América do Sul, é um continente muito mais livre, é uma parte, né, regional muito mais livre. Então, depende da região do mundo que a gente olha. E é muito... Mesmo, por exemplo, para entender, né, sem fazer uma análise generalista, você olha o continente africano. Algumas partes do continente ela tem ainda um recorte micro-regional. O norte da África é muito mais autocrático do que o sul da África, por exemplo. Então, esses recortes regionais e micro-regionais, eles fazem muita diferença e acabam conversando com uma parte da literatura que fala que é possível que um país influencie o seu vizinho, né, por meio das fronteiras, na questão de regime político. Então, às vezes, um país é democrático, os seus vizinhos tendem a ser mais democráticos. E se um país for autocrático, né, uma ditadura,
existe uma tendência de que seus vizinhos possam ser influenciados. Isso também é um fator que a literatura coloca como uma das inúmeras variáveis que podem dar um impacto, né, sobre o que influencia ou não um país, uma região, uma micro-região a ser ou não democrática. Mas, por exemplo, se a gente for olhar tendências do ano de 2023, do relatório atual da Freedom House, eles colocam que a democracia ela teve uma melhora muito grande, não muito grande, mas houve uma melhora no Oriente Médio. Então, eles colocam, por exemplo, que Israel, Líbano, Arábia Saudita e os Emirados, eles tiveram, sim, uma análise muito melhor quando eles foram calcular tanto os direitos políticos quanto as liberdades civis. E quando eles vão olhar, né, os protestos que estão acontecendo no Irã, apesar da repressão, as pessoas estão clamando por mais liberdade. Então, é uma região que, embora seja historicamente muito autocrática, ela está tendo ganhos de liberdade. Agora, a liberdade global, eles pontuaram alguns aspectos que tem que ser levados em consideração. Dentro dos 50 anos que eles estão analisando sobre a liberdade no mundo, os últimos 17 anos foram de diminuição do grau de democracia e de liberdade em todo o planeta. O ano passado, eles alegaram que esse fator foi diminuído principalmente pela guerra na Ucrânia e as grandes violações de direitos humanos. As tentativas de desestabilização de alguns governos do mundo também tiveram um papel importante para diminuir um pouco esse grau de liberdade no mundo, mas quando a gente vai olhar, né, aquela conceituação, aquela classificação mesmo, só 2 países do mundo tiveram uma diminuição do status democrático em si, que foi o Peru e a Burkina Faso. E um contraponto a isso é que 2 países mudaram positivamente seu status, de parcialmente livres para livres, que foi a Colômbia e Lesoto. Então, a grande questão a gente chegou a um ponto de inflexão da democracia do mundo? Ninguém sabe. O que a gente percebe aos poucos, essa democracia sofre uma pequena erosão, mas ela se mantém estável. Em 2022, 34 países tiveram ganhos democráticos, enquanto 35 países tiveram perdas democráticas. E quando eles fizeram uma grande análise, né, de qual é o grande desafio da democracia no mundo atual, esse desafio é a liberdade de expressão. Em vários lugares do mundo, os ataques à mídia, aos jornalistas, eles são um fator mais crucial para a liberdade e para os ganhos de democracia no mundo inteiro. Então, assim, quando a gente olha o cenário, né, todo o contexto e desagrega os dados, vê todo mundo, a gente começa a perceber que alguns fatores eles são regionais mas outros fatores eles são percebidos no mundo inteiro como grande desafio, e principalmente essa questão da liberdade de expressão. Entendi. E para a gente finalizar aqui nosso papo, quais são as tendências para os próximos anos, né? Falar do futuro é importante e a gente quer saber como é que a gente vai evoluir como humanidade em relação à democracia. Pois esse é o grande tema, né, do momento, porque todo mundo se pergunta, a gente estaria agora nesse turning point? Seria agora esse momento no qual a teoria democrática ela fala que a democracia no mundo ela ocorre por meio de ondas democráticas. Em alguns momentos, alguns períodos de tempo, vários países se tornam democráticos, depois um conjunto enorme de países se tornam autocráticos, e a gente está vivendo agora uma onda democrática chamada terceira onda, que ela começou com a Revolução dos Cravos, né, em Portugal, depois ela ganhou um novo impulso depois do fim da Guerra Fria, com a democratização dos países que faziam parte da União Soviética, e desde então os países, o mundo foi se tornando cada vez mais democrático. E nessa curva, né, que começou no final da década de 70, se solidificou na década de 90, a gente está como se fosse um platô. Ela se mantém estável. Então você não tem muitos países se tornando autocráticos, conforme eu tinha dito anteriormente, mas também não temos muitos países se tornando democráticos. Nós estamos em um período de estabilidade.
E o grande questionamento, quando a gente percebe que há 17 anos a democracia vem tendo pequenas erosões no mundo, será que esse platô vai se manter por muito tempo, né? Será que essa curva ela vai se manter? Que o mundo vai manter esse contexto, né? Esse cenário de democracia que a gente vivencia atualmente? Ou a gente vai vivenciar grandes eventos, tais como a Primavera Árabe, ou outros eventos regionais, por exemplo, no Oriente, outras partes do Oriente Médio que não foram participantes necessariamente da Primavera Árabe, ou às vezes no continente africano, que são que são regiões mais autocráticas. Será que eles vão sofrer um boom para a democracia? Ou será que as polarizações políticas, as intolerâncias de posicionamentos de direita e esquerda, que estão cada vez mais evidentes em vários países do mundo, né? Estados Unidos, alguns países da Europa, até mesmo aqui no Brasil. Ou será que esse tipo de posicionamento menos tolerante no âmbito político vai contribuir para que essa erosão da democracia no mundo seja fortalecida? Isso é uma coisa que não se tem como responder hoje. São questões que são colocadas. Quando a gente vê essa questão, né, de polaridade política e a gente começa a perceber o que está acontecendo atualmente, mesmo nos países mais divididos, existe uma alternância de poder. Então, às vezes, está um partido um pouco mais de direita, depois existem as eleições e vem um partido um pouco mais de esquerda. Então, existe um equilíbrio nos últimos anos dessa alternância de poder e dessas forças de polarização política que acabam equilibrando. O que eu acho que tem que ficar como uma mensagem seria que a gente não pode achar que a democracia acabou, que ela está por um fio, devido a um evento, devido a uma circunstância. A democracia, ela é feita de uma complexidade enorme, que ela envolve liberdades, ela envolve instituições, ela envolve partidos políticos, ela envolve a questão das eleições, ela envolve toda uma estrutura e que às vezes um aspecto dessa estrutura, se um aspecto não estiver respondendo bem, ele pode ser trabalhado e ele não vai ser esse aspecto que vai colocar toda a construção democrática de um país em risco. E a partir desse momento, né, dessa maturidade que a gente desenvolve ao entender o que é a democracia e ao entender o que é o conceito, o que ela significa, a sociedade ela se torna mais madura para fazer esse debate de uma maneira mais sólida. E isso perpassa realmente entender os conceitos, entender o que significa ser democrático, entender os seus sangues e as nuances que a democracia tem e que é natural, né? Um país se tornar um pouco mais, um pouco menos democrático ao longo do tempo e conforme a sua história for acontecendo. Thaís, muito interessante sua análise e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema A Democracia no Mundo. Muito obrigado, Thaís Queiroz. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade e à tua disposição e muito obrigada. Com certeza falaremos outras vezes para avançar nesse tema que é muito importante para o nosso país e para o mundo. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEeconômica e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.